Paz e bem, meus irmãos e irmãs amados e amadas de Cristo. Esse vídeo, ele é dando prosseguimento a uns áudios que eu estou fazendo, eu estava fazendo no WhatsApp, que são a leitura do livro de Ana Catarina Emmerich, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Então, lá eu fui até o capítulo, vou dar uma olhada aqui, até o capítulo 4, eu parei no capítulo 4 lá no WhatsApp, no tópico Jesus conduzido a Anás e Caifás. Agora eu vou dar prosseguimento aqui no YouTube. Então vou continuar, não vou recomeçar o livro, porque é uma época propícia para que a gente tenha uma descrição mais apurada da paixão, morte e glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo, já que é quaresma, né? Então vamos à leitura propriamente dita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O cortejo tinha ainda um caminho de alguns minutos até a porta que mais ao sul do templo conduzia, através de um arrabalde pequeno, ao Monte Sião, onde moravam Anás e Caifás. Quando vi sair dessa porta um pelotão de 50 soldados para reforçar a guarda de Jesus, marchavam em 3 grupos, o primeiro de 10, o último de 15 homens. Esses, contei, o do meio tinha, portanto, 25. Traziam diversas lanternas e avançavam muito barulhentos e impertinentes, dando gritos altos, como para anunciar a sua vinda aos soldados do cortejo e dar-lhes os parabéns pela vitória. Aproximaram-se com grande vozeria. No momento em que o primeiro grupo se juntou ao cortejo de Jesus, vi Malco e alguns outros da retaguarda aproveitarem a desordem para se afastarem furtivamente, dirigindo-se de novo ao Monte das Oliveiras. Quando esse destacamento saiu ao encontro do outro cortejo, à luz das lanternas e com grande gritaria, dispersaram-se os discípulos que tinham aparecido nos arredores. Vi, porém, a Santíssima Virgem e 9 mulheres impelidas pelo medo virem de novo ao vale de Josafá. Estavam com ela Marta, Madalena, Maria, filha de Cleófas, Maria Salomé, Maria Marcos, Susana, Joana Cusa, Verônica e Salomé. Estavam ao sul de Getsemane, defronte daquela parte do Monte das Oliveiras, onde há outra gruta, na qual Jesus, em outras ocasiões, costumava rezar. Vi com elas também Lázaro, João Marcos, como também o filho de Verônica e de Simeão. Esse estivera também com os 8 apóstolos em Getsemane, e passara no meio dos soldados em tumulto. Trouxeram a notícia às santas mulheres. Nesse momento, ouviram a gritaria e avistaram as lanternas das 2 tropas que se encontravam. A Santíssima Virgem perdeu então os sentidos, caindo nos braços das companheiras que se retiraram com ela a certa distância, para depois de passado o cortejo, levá-la à casa de Maria Marcos. Finalizando aqui esse tópico do encontro que Jesus foi levado a Anás e Caifás.
Jesus foi conduzido a eles dois. E aqui o que se passou, e também vou falar um pouco para os youtubers que estão pela primeira vez, não é? Ouvindo aqui esse áudio, o que é isso, Vanilza? É o seguinte, gente, esse livro me toca muito, então quem me apresentou foi o padre Paulo Avelino, da Cidade Santa. Ele começou a falar desse livro, eu já tinha ouvido falar antes, mas aí ele me despertou a vontade de ler. E ele contou a história que Mel Gibson fez o filme Paixão de Cristo, todo baseado neste livro, porque diz que esse livro caiu no pé de Mel Gibson numa livraria e ele começou a ler e então ele se empolgou e fez o filme. Ana Catarina Emmerich, ela viu toda a cena do Evangelho, ela viu toda a cena da paixão, do nascimento. Ela é uma mística, teve visões e ela descreveu com detalhes. E esses detalhes estão neste livro. Então, eu já li uma introdução sobre Ana Catarina, no início da leitura. Nós já estamos no capítulo 4 e eu só vou dar continuidade, tá certo? Agora vamos para um outro tópico, que é o número 2 do capítulo 4, é Lamentações dos habitantes de Ofel. Os 50 soldados faziam parte de uma tropa de 300 homens que haviam ocupado de improviso as portas e ruas de Ofel e arredores. Pois Judas, o traidor, prevenira o sumo sacerdote que os habitantes de Ofel, na maior parte pobres operários, jornaleiros, carregadores de água e lenha, a serviço do templo, eram os partidários mais convictos de Jesus, e que era para recear que fizessem tentativas de livrá-lo ao ser conduzido por lá. O traidor bem sabia que Jesus tinha ali muitas vezes ensinado, consolado, socorrido e curado muitos dos pobres obreiros. Foi também ali que Jesus se demorou por ocasião da viagem de Betânia a Hebrom. Depois da morte de São João Batista, para consolar os amigos deste, nessa estadia em Ofel, Jesus curara muitos operários e jornaleiros feridos no desabamento do aqueduto e da grande torre de Silo. A maior parte dessa pobre gente reuniu-se depois da vinda do Espírito Santo à primeira comunidade cristã, quando depois os cristãos se separaram dos judeus e fundaram várias colônias da comunidade. Erigiram-se tendas e cabanas dali por todo o vale, até o Monte das Oliveiras. Naquele tempo, era também ali o campo de ação de Estevão. Ofel é uma colina cercada de muralhas, situada ao sul do templo e habitada na maior parte por jornaleiros pobres. Parece-me que não é muito menor do que Dilmen. Os habitantes de Ofel foram acordados do sono pelo barulho da tropa que ocupou o bairro. Saíram das casas a correr, apinharam-se nas ruas e diante da porta onde estavam os soldados e perguntaram o que sucedia. Mas foram repelidos para suas casas com zombarias e rudes insultos pelos soldados, que eram, na maior parte, escravos de índole baixa e impertinente. Quando, porém, tiveram a informação dada por alguns soldados, trazem preso o falso profeta Jesus, o malfeitor. O sumo sacerdote quer acabar-lhe com as práticas, provavelmente morrerá na cruz. Levantou-se alto pranto e lamentação em toda a vila, acordada do sono noturno. Essa pobre gente, homens e mulheres, correram pelas ruas, chorando ou caindo de joelhos, com os braços estendidos, clamando ao céu,
ou lembrando em alta voz os benefícios que Jesus lhes havia feito. Mas os soldados fizeram-nos voltar para as casas, empurrando-os e batendo-lhes. Insultaram também a Jesus, dizendo: eis aqui uma prova evidente de que é um agitador do povo. Não conseguiram, porém, sossegar inteiramente o povo, temendo também que com maiores violências ficasse ainda mais excitado. Contentaram-se, pois, em retê-lo fora da rua, pela qual Jesus devia ser conduzido. Entretanto, aproximava-se cada vez mais da porta de Ofel, o cortejo desumano que trazia Jesus preso. Nosso Senhor já caíra diversas vezes e parecia não poder sustentar-se mais em pé. Um soldado compadecido aproveitou essa ocasião e disse: vós mesmos vedes que ele não pode mais andar. Se o quiserdes levar vivo à presença do sumo pontífice, soltai-lhe um pouco as cordas que lhe prendem as mãos, para que caindo possa apoiar-se. Enquanto o cortejo parava e os soldados lhe desligavam um pouco as mãos, outro soldado misericordioso trouxe-lhe água para beber de um poço que se achava na vizinhança. Aurira a água com um saquinho de cortiça que o soldado e viajantes nesse país costumam usar para beber. Jesus disse-lhes algumas palavras de agradecimento, citando um trecho de um profeta sobre beber água viva, ou fontes de água viva. Não sei mais exatamente. Os fariseus zombaram e insultaram-no por isso. Acusaram-no de vangloriar-se e de blasfemar. Disseram-lhe que deixasse tais palavras vaidosas, que não daria mais a beber nem a um animal, muito menos a um homem. Foi-me, porém, revelado que aqueles dois homens, um que fez desligar as mãos de Jesus e o outro que lhe deu a beber, tiveram a graça de uma iluminação interna. Converteram-se já antes da morte de Jesus e uniram-se como discípulos à comunidade cristã. Eu lhes sabia os nomes e também os nomes que receberam como discípulos e todas as circunstâncias da sua conversão. Mas é impossível guardar tudo na memória. É uma imensidade de coisas. Então, minha gente, vamos parar hoje por aqui e vamos ver quantos ricos detalhes Ana Catarina Emmerich traz para nós, que nós não estávamos lá, é claro, e nos filmes não dá para saber, no Evangelho não descreve tudo, porque como São João diz, se ele fosse dizer tudo no Evangelho, né, não teria, o mundo não caberia os livros, né, das histórias acontecidas. Então, aqui a gente tem a visão desta santa, beata, né, e que nós vamos aprender muito com os detalhes do acontecido. Isso toca bastante o nosso coração. Ainda não acabou o tópico, mas o vídeo também não pode se prolongar muito, que tem um tempo limitado, então eu vou interromper aqui e no próximo encontro nós vamos continuar daqui mesmo. Vamos continuar falando aí desse cortejo de Jesus sendo levado a Anás e Caifás. Tenha um excelente domingo. Hoje aqui em Salvador, caminhada penitencial. Louvemos ao Senhor, o dia do Senhor, uma santa quaresma. Vamos continuar até a paixão e finalmente a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, em santidade de vida, em conversão, e tenham uma excelente semana em nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.